Bem, agora dando continuidade à colaboração de Raimundo Santos Filho, CPF 016-876-70315. Vamos então agora falar sobre operacionalização de pagamento de vantagem devida a Ulisses César Martins de Souza, na condição de Procurador-Geral do Estado do Maranhão. Senhor Raimundo, o senhor confirma todas as cautelas iniciais que já foram aqui repetidas pelo Ministério Público com relação às suas declarações de que os seus advogados realmente são esses, devidamente constituídos, de que o senhor está aqui de livre e espontânea vontade, de que pretende colaborar com o Ministério Público de forma voluntária e que está ciente da forma de captação do seu depoimento? E que renuncia ao direito ao silêncio? E que renuncia ao direito ao silêncio? Confirmo sim. Ok, então vamos lá. Há um relato de que em 2001, por volta de 2001, o senhor foi procurado pelo seu líder, o Pacífico, João Antônio Pacífico, para resolver um problema da Odebrecht junto ao governo do estado do Maranhão. O senhor recorda disso? Qual foi o problema que eu recordo? Essa era o recebimento de uma dívida crônica, porque essa dívida foi fruto de um contrato da execução de uma estrada no interior do Maranhão, um contrato que era de 1984, foi concluído, acho que 93 para 94, com uma dívida expressiva na ocasião. Essa dívida era pelo não pagamento dos serviços, era isso? A dívida por serviços executados e não pagos. Não pagos, certo. E nós tentamos via administrativa, né, várias vezes, a empresa tentou e não conseguiu. Então, em 1998, a obra era concluída desde 93, a Odebrecht ajuizou essa dívida. Essa dívida o Estado recorreu, ela recorreu inclusive para o STJ e o STF, transitou em julgado, e a dívida e o processo voltou para o Maranhão para execução, né? Mas o senhor diz assim, ó, possivelmente em 2001, o seu líder pediu um contato, em 2001, pediu um contato. E aí, essas tratativas, o senhor foi fazendo junto a quem? A partir de Pacífico, porque ele pediu para o senhor ir fazendo tratativas para resolver essa questão. Olha, no âmbito do Estado, eu não tive sucesso nenhum, porque a gente procurava um, procurava outro e a dívida e o governo simplesmente não pagava. Nesta ação, quem é que advogava lá para o Odebrecht? Quem advogava era o Pinheiro Neto, em São Paulo, e com um correspondente no Maranhão. Mas quem era o correspondente? Você recorda? Mas eu não, eu acho que era... Ele até preparou Eduardo Moreira. Era o advogado no Maranhão que representava o interesse da... Ele trabalhava como correspondente do Pinheiro Neto. Certo. Quem preparava todas as peças e tal era o Pinheiro Neto, escritório de São Paulo. Perfeito. Sim, aí o senhor vinha contando que foi designado para tentar receber esse crédito. Nessa época eu trabalhava junto à Vale Rio Doce, né, e foi uma responsabilidade adicional que o Pacífico me passou, né, e nós não tive sucesso de forma nenhuma, né, em 2000. Isso foi em 2001 que ele decidiu? Isso foi em 2001. 2001, passou em 2002, 2003. Quando é que o senhor conseguiu algum tipo de... Olha, nós vamos conseguir isso já em 2005. Sim. O governador era o Zé Reinaldo Tavares, né? E eu tive notícia de que o Ulisses tinha uma relação pessoal de confiança com o governador. E essa notícia foi como? Hein? Como foi que o senhor teve notícia disso? Olha, ele se apresentou ao senhor assim? Não. Alguém disse para o senhor isso? Alguém disse, eu não me recordo na ocasião, quem foi me falou, né, que ele era uma pessoa que tinha aproximação com o governador. Então eu procurei para ver se ele poderia nos ajudar no sentido de o governador concordar com essa dívida. Concordar com o pagamento. A dívida já era absolutamente consolidada, né? Perfeito.
Então, aí eu procurei ele no ano de 2005. No ano de 2005. Antes até dele ser procurador. O senhor teve contato com ele através de que meio e onde? Não, eu procurei no escritório dele, que era na rua do Jaçanãs, no Calhau, só não me engano. Ponta do Farol. Certo. Então era nessa ocasião o escritório dele era. O senhor chegou a telefonar para ele na época? Para marcar encontros, alguma coisa assim? Acredito. Não, olha, eu não. A secretária minha, com certeza, deve ter telefonado. Mas do seu celular não tem nenhuma ligação, se você recorda? Não tem. Procurei, não tinha. Perfeito. Sim, o senhor foi na casa dele, como é que foi? Na casa não, no escritório dele. Como é que foi esse contato? Olha, ele me disse que realmente ele achava que podia ajudar. Ele ia conversar com o governador, ia expor toda a situação. Me falou na ocasião, disse, olha, realmente a dívida é absolutamente inquestionável, né? Tanto que já tinha transitado em julgado até no STJ. A dívida era... Aí ele me perguntou, vocês estão dispostos a dar algum desconto nessa dívida? Aí eu falei com o Pacífico e me disse, olha, vamos oferecer 5%. A dívida é líquida e certa, por que a gente vai dar desconto? Aí ele foi, mas aí... O senhor passou esses dados para Ulisses, ou seja, Ulisses, a negociação que nós estamos dispostos, isso com a bomba do Pacífico, é dar um desconto de 5%. Leve isso ao governador, ele foi levar isso ao governador. Ele me disse que ia levar ao governador, porque ele não tinha autonomia para resolver. Certo. Né? E depois ele disse, depois eu te dou um retorno. Ok. Quando ele voltou, ele disse, olha, ele achou muito baixo. O mínimo que a gente pode dar é 20%. Foi o governador, decisão do governador, me disse ele. E aí eu falei para o Pacífico, mas 20%, mas que a gente... É o negócio. É o negócio. Aí está bom, vamos nessa... Ele me falou então que teria uma contrapartida, não é? Isso foi antes até, no momento em que ele disse... No primeiro contato ele já pediu a contrapartida? Não. Depois, quando ele falou, voltou para o governador, é que ele me disse que ele viu a possibilidade, eu acredito, de resolver, e ele então me disse que... Quando ele pediu a contrapartida, ele ainda era só advogado ou já era procurador-geral? Olha, eu acredito que foi antes dele ser procurador. Antes dele ser procurador. Aí ele já especificou essa contrapartida, valores? Ele me deu um valor, que eu não me recordo o percentual quanto era, e eu passei isso para o Pacífico, e aí se procedeu, foi feita uma escritura em setembro de 2006, e foram feitos o pagamento da dívida em 5 parcelas, de 8 milhões e pouco cada uma, entre novembro e dezembro. Mas dê um saltinho aí, vamos mais com calma. Dê um saltinho. Doutor, o senhor se importa que eu faça só um questionamento para entrar aí na linha? Então, o senhor se recorda quando que ele foi nomeado procurador, Ulisses? Recordo. Fevereiro de 2006. E quando ele saiu da procuradoria? Outubro de 2006. E quando que houve a decisão do fechamento do acordo? O senhor se recorda? Eu acredito que tenha sido entre julho ou agosto de 2006. E foi nesse momento? Porque a escritura pública do acordo foi lavrada em setembro de 2006. E ele fez a solicitação antes da escritura? Foi antes. Foi antes? Foi antes. E o senhor se recorda exatamente em que momento? Não, mais ou parece menos. Não, foi antes dele ser nomeado procurador, ele já tinha falado. Já tinha feito a solicitação. Antes de ser procurador? Antes de ser procurador. Ok. Aí ele foi nomeado em fevereiro de 2006, o acordo veio mais ou menos em setembro. E em outubro ele foi então... Ele foi desligado. Foi desligado. E só uma questão, doutor, só para entrar nesse ponto.
Quem representou o Estado na escritura e quem representou a construtora na escritura? Quem representou o Estado na escritura foi ele, como assinou como Procurador-Geral. Procurador, e eu assinei como o representante da construtora. E o advogado da construtora não assinou a escritura na época? O advogado da construtora, que representava os interesses da construtora no Estado, ele participou desse acordo? Não, ele participou. Ele assinou a escritura, Eduardo Moreira, como procurador, como advogado da Odebrecht, representante do Pinheiro Neto. O acordo foi costurado pelo senhor com o Ulisses ou na costura? As datas de pagamento, os valores. Esse advogado também participou? Não. Quando o senhor ia lá no Ulisses, o advogado não ia com o senhor? Nunca foi, né? O senhor já chegou para ele e disse: o acordo está feito. Está feito. Entendi. E agora o acordo é esse, vamos só formalizar. Exatamente. Tem um outro acordo aqui que foi celebrado nos autos, que seria de 2002, assinado entre a construtora e o Estado do Maranhão, representado pela então Procuradora-Geral Ana Maria Dias Vieira. O senhor sabe o que se trata desse acordo? Esse é a mesma coisa, só que o Estado não cumpriu. Entendi. Nesse caso, houve algum pedido de vantagem também por alguém dessa hipótese? Não, nenhum. Salvo engano, eu não me recordo, mas salvo engano, esse aí, o deságio era 5%. Eu não sei. Tinha que ter um deságio de 5%. E nesse não houve? Não houve pagamento nenhum disso. Então, também não houve pedido nenhum. É porque o senhor foi designado para tentar conseguir o pagamento em 2001. Foi. E esse vai ser celebrado em 2003. Não, esse aqui de 2005. Não, esse aqui da Ana Maria Dias Vieira. Olha, eu não sei a data que tem aí, mas eu me recordo que foi isso. 2002. 2002. Pronto, então isso aí foi o senhor para poder assinar, chegar a esse acordo aqui, que embora não tenha sido cumprido, como é que o senhor chegou a esse acordo? Com quem foi? Eu procurando as pessoas para receber o dinheiro, né? Então, eu não me recordo na ocasião nem quem era o governador desse. Não sei, não me recordo. Mas o fato é que não rendeu frutos, esse acordo não foi cumprido. Nada. Tá, mas também não foi me pedido nenhuma vantagem nisso aí. Nenhuma. De 2002 até 2005 ninguém pediu vantagem nada. Além do que aconteceu em 2005, 2006. Tá certo. Então vamos dar continuidade. Ok, aí então foi acertado com o Ulisses, antes dele ser procurador-geral do Estado, que ele iria dar a empresa iria dar um deságio de 20%, iria fazer os pagamentos parcelados em novembro e dezembro, como ficou estabelecido nas datas, e que iria então lhe dar a contrapartida financeira que ele tinha exigido, Ulisses. Aí depois ele assume como procurador-geral para então formalizar o acordo, é isso? Foi. Aí ele formaliza o acordo como procurador-geral. Ele chegou a mencionar que era necessário ele assumir esse cargo para que esse acordo pudesse ser feito, porque isso valorizaria a sua contrapartida, alguma coisa. Doutor, eu não me recordo que ele tenha falado explicitamente que, olha, tá, eu tenho que ser... vou pedir ao governador que me nomeie, o governador vai me nomear para ser procurador. Eu, sinceramente, não me recordo. Eu sei que, com ele, procurador, foi que as coisas tomaram realmente corpo, né? Porque aí foi discutida, foi lavrada essa minuta, entendimento, né? Entendimento, você submeteu ao seu advogado. Exatamente. Deu ok. Deu ok. E aí, então, foram procedidos, isso é dia de setembro, e o primeiro pagamento foi em novembro. Já em seguida já foi feito, todos os pagamentos foram feitos regularmente? Foram feitos regularmente, de acordo com as datas que estão prescritas aí, especificadas aí. O Ulisses já trabalhou para a Odebrecht, não já? Ele prestava, a informação que eu tinha, que ele prestava serviços para a Odebrecht, mas em relação a esse aqui, não. Mas na época já prestava ou veio prestar depois? Não, antes dessa coisa ele já prestava serviço. Antes disso prestou algum serviço para a Odebrecht. Depois não, né, que o senhor tem conhecimento? Olha, depois que eu me recorde, sim, eu acho que ele prestou em algumas
Alguns serviços, eu não sei de dizer quais, porque já não foi comigo. Eu não me lembro aqui. Mas em relação a esse fato, especificamente, ele nunca foi contratado pela Odebrecht para... Em relação a esse recebimento da dívida, não. Ele pediu o valor como intermediador do recebimento. Ele pediu o valor na medida em que ele estava viabilizando o pagamento. Ou seja, só para ficar claro, esses dois pagamentos que foram feitos pela Odebrecht, depositados no exterior, diz respeito à facilitação deste acordo e nenhum outro serviço advocatício prestado antes ou depois pelo Ulisses, né? Não. Okay. E sobre os pagamentos, como é que foram formalizados os pagamentos? Do Estado para a Odebrecht? Não, da Odebrecht para... Ah, sim. Ele me solicitou que fossem feitos, me deu o número da conta, salvo engano, foi no banco em Nova York, né? E eu passei isso para o Pacífico, e o Pacífico então passou para lá a estrutura lá do Hilberto Silva. Que estrutura era essa? Você pode contextualizar? Onde eram feitos esse tipo de... Que setor é esse da Odebrecht? Como é que chamava? Olha, eu não tenho porque essa coisa assim, eu não tinha autonomia para falar diretamente com esse pessoal e autorizar esse tipo de pagamento. Isso tudo eu passava por Pacífico. Contextualizar, na verdade. O Pacífico, me parece, então, também não tinha autonomia, né? Tinha que ouvir o Hilberto. Ou ele tinha autonomia e o Hilberto só operacional? Olha, aí quem autorizava esse tipo de pagamento era o Pacífico. Não, o Pacífico dizia para o senhor que estava ok com o Hilberto, ou ele dizia, tá ok, e depois resolvia com o Hilberto? Olha, eu não sei dizer, porque, vê bem, eu pedia para ele. Agora, se ele dava uma ordem para o Hilberto, ou se ele fazia uma solicitação para o Hilberto, eu não, sinceramente falo. Mas o seu papel foi o quê? Foi passado em manda para o Pacífico? Foi. E o Pacífico viabilizou esse pagamento com o Hilberto? E depois ele informou que o pagamento tinha sido feito? Ele disse, olha, eu já pedi para o Hilberto, vai ser feito. Não. E depois ele disse que tinha sido feito? O senhor chegou a... E o Ulisses chegou a confirmar depois que tinha recebido esses valores lá fora? E já estava... Eu não me recordo assim se ele... mas você imagina o seguinte, num trato desse, se ele não tivesse recebido, ele tinha me reclamado, ele não me reclamou nada. Certo, já supôs que já estava... Em algum momento, o Ulisses deixou transparecer que o dinheiro que ele iria receber como contrapartida tinha também o conhecimento do governador? Não, senhor. Nenhum momento? Nenhum momento. É como ele disse, ele era uma pessoa para fazer da confiança do governador, senão o cargo de procurador, eu imagino que seja. Então, naturalmente, se ele tinha algum entendimento com o governador, nunca me falou, né? Porque, naturalmente, ele achou por bem não me dizer. Se é que havia, eu não posso afirmar que havia. Eu sei. Mas nessa época em que os fatos passaram, o Ulisses era candidato a alguma coisa? Não, ele nunca foi, que eu saiba, nunca teve pretensão política, nem foi candidato a nada. Então o governador Zé Reinaldo era candidato à reeleição? Isso foi em 2006. Né? A eleição, ele foi governador em 2006. Olha, eu não posso lhe garantir, não me recordo. Mas isso não foi mencionado para o senhor pelo Ulisses? Não. Está satisfeito? Doutor, só um ponto bem rapidinho. Nós apresentamos a escritura como um dado de corroboração. E aí eu faço uma pergunta ao senhor, porque aqui consta apenas o Dr. Ulisses como procurador e o senhor como representante da empresa. Não consta o advogado Eduardo assinando. O senhor se recorda, não se recorda se ele... Ele não está no final? Não.
Aqui são nomeados as pessoas que estavam presentes, aí consta... E ao final o consta novamente o nome de quem assina, só o senhor. Não, aqui como a escritura, no final está ali o nome do tabelião. Tabelião certificando. Então, é só para esclarecer esse ponto. Se você recorda se o nome dele, salvo engano, talvez tenha José acompanhado. Eduardo Moreira. Agora ele acompanhou sempre esse processo, né? O ato da escritura, mas não figurou na escritura como... Mas ele viu antes, né, a formalização do acordo, os dados? Eu acho que não só ele passou os dados para o Pinheiro Neto viu. Eu só assinei depois que eu recebi o ok dos advogados. Perfeito, estou satisfeito. Né? Então vamos encerrar mais esse termo.